Bom dia! 7 horas da manhã, essa é a primeira aula das 18 aulas que compõem essa jornada de mini aulas que vão ajudar a ampliar o seu raciocínio clínico. Então, como está muito cedo e eu não quero trazer um assunto tão difícil assim, vamos começar com um assunto intermediário que ele não é difícil de entender, mas ele tem resultados na prática que são incríveis, que é raciocínio clínico quando eu penso de mecanismos de defesa. Quando eu falo de mecanismos de defesa, está meio que implícito mecanismos de defesas do ego. Isso se refere, localizando assim historicamente, a partir da segunda tópica freudiana, em que ele faz aquela divisão id, ego, superego. Eu tenho então ali o id, seria essa porção inicial do psiquismo humano, que só visa a satisfação. E aí eu tenho então o ego que se forma derivado do id em contato com a realidade. E depois, no final ali, do complexo de Édipo, aparece o tal do superego, que seria a agência crítica da personalidade, o lugar dos ideais, das proibições, enfim. De um lado, então, pense no ego, eu tenho o id, eu tenho o superego e eu ainda tenho que levar em consideração a realidade externa. Freud, então, num texto chamado Compêndio da Psicanálise, ele diz assim: o paciente, quando chega no consultório, ele está com o seu ego fragilizado. Fragilizado como? Porque ele está no meio de uma luta de interesses. Interesses do id, de satisfazer a sua impulsividade, os seus desejos. Eu tenho lá as proibições do superego, as exigências do superego, e ainda tem a realidade externa. Então, diante dessa série de diferentes interesses, o ego se fragiliza. E o Freud diz, o ego, então, fica fragilizado e você consegue perceber isso, o clínico, porque o paciente distorce a realidade. Essa é uma ideia que o Freud estabelece ali, em 1923, que depois ele retoma no final da sua vida, e a partir desse referencial, a psicanálise segue, algumas escolas seguem por esse lado, principalmente a filha do Freud, Anna Freud, tem um livro dela muito legal chamado O Ego e os Mecanismos de Defesa, um livro que aparentemente é simples, mas ele é bem trabalhoso de ser estudado, recomendo. E, além de Anna Freud, eu tenho também autores como Hartman, nos Estados Unidos, e outros. Qual que é a ideia que eu tenho quando eu penso a partir de mecanismos de defesa e de segunda tópica? Então, a ideia é que o ego está fragilizado por conta dessas exigências de diferentes instâncias, e ele, então, para se manter o mais coeso possível, ele vai utilizar mecanismos de defesa. Então, esses mecanismos de defesa sempre vai acontecer, eu estou usando, você usa, todo mundo usa, porém, pessoas usam mecanismos diferentes, mecanismos que são mais primitivos, mecanismos que são mais maduros. Por que isso é muito útil na clínica? Quando eu converso com uma pessoa, numa entrevista inicial, por exemplo, obviamente ela está trazendo o seu discurso e situações mais desconfortáveis, afetos mais intensos, situações constrangedoras, situações de insegurança, situações de ansiedade, as defesas vão aparecer. Essas defesas, então, vão indicar um certo tipo de maturidade egóica e o repertório, ou seja, o conjunto de defesas que essa pessoa utiliza, vai dizer se é um ego mais fragilizado ou um ego mais fortalecido. E por que isso é muito importante? Porque uma vez que eu sei se esse ego é mais fragilizado ou mais integrado, mais fortalecido, isso vai guiar as minhas intervenções, se são intervenções mais expressivas ou mais brandas. Então, por exemplo, eu posso fazer uma interpretação, às vezes, mais vral, assim, numa pessoa, desde que ela tenha ali um ego mais estruturado e que suporte isso, e mais do que isso, se essa intervenção, de fato, tem alguma eficácia, alguma utilidade para essa pessoa do ponto de vista dela conseguir sair de um sofrimento. Agora, se eu pego esse tipo de intervenção mais expressiva numa pessoa mais fragilizada, você vai deixar a pessoa ou em mais frangalhos, ou ainda, se não perceber, porque nas defesas mais primitivas tem algo de muito paranoico persecutório, a pessoa vai ficar mais paranoica e mais persecutória. Sendo assim, se é uma pessoa mais fragilizada, após essa avaliação do repertório de defesas, eu vou utilizar defesas mais brandas, menos expressivas, muitas vezes de um apoio, de uma sustentação, holding, como pensam os winnicottianos. Isso é muito legal. Então, beleza. Então, eu posso pensar que eu tenho defesas primitivas, defesas intermediárias e defesas maduras. Beleza. O que eu chamo de defesa primitiva?
São várias, né? Então eu tenho lá, por exemplo, a cisão, dissociação, projeção, identificação projetiva, negação, etc. Vou pegar um exemplo só aqui, vou pensar na questão da cisão, que é algo muito característico. Cisão, existe uma divisão, uma quebra. Podemos pensar assim, o quanto é complexo eu sentir afetos contraditórios por algo, ou ver qualidades contraditórias em algo. Por exemplo, amar e odiar uma pessoa. Por exemplo, achar que uma situação teve coisas ruins, mas também coisas boas. Enfim, isso aparentemente muito simples, é muito complexo até ser adquirido por uma criança, por um bebê, por uma pessoa. Existem pessoas que até hoje, basta ver a política, até hoje fazem essa cisão de eu sou completamente bom, o outro é completamente mal, ou eu sou completamente mal, o outro é completamente bom. Enfim, tem pessoas que usam isso e Melanie Klein, que eu falei aqui da Ana Freud, a Melanie Klein meio que uma rival que aconteceu historicamente, mas esse assunto para um outro momento, ela descreve uma tal de oposição esquizoparanoide, que existe uma divisão inicial que o bebê não consegue lidar com objetos totais, ou seja, ou ele tem uma mãe como completamente boa, ou tem uma mãe como completamente má. É depois de muito experienciar essa mãe que finalmente vai integrar uma coisa só, a mãe sendo boa e sendo má. E claro, quando eu percebo que quem odiava é quem eu amo também, vê o sentimento de culpa, passando aí para a posição depressiva. Mas isso é outro assunto também. Voltando, então, esse tipo de defesa, pessoas que precisam cindir, pessoas que precisam dizer assim, o outro é completamente mal, todo mundo é ruim, ninguém presta, só eu presto no mundo. A pessoa fala mal de todo mundo, menos ela mesma, ou fala mal de todo mundo, exceto da mãe ou do pai, sei lá, o pai não tem defeitos, a mãe não tem defeitos. Isso tem cara de idealização, tem cara de cisão. Ou uma pessoa, né, numa posição mais melancólica barra depressiva, que acha que todo mundo é bom e na verdade ela é toda má. Que tem a ver, obviamente, com a necessidade de manter a pessoa ali, que busca o olhar, que busca o amor no lugar de idealização. Enfim, isso são defesas primitivas. O exemplo de defesa intermediária são as defesas mais racionais, tipo racionalização, intelectualização, isolamento afetivo. Esse nome aqui, isolamento afetivo, é muito fácil de entender. Por quê? A pessoa até lida com as duas porções, porém o afeto é retirado. Lidar com afeto é complicado. É muito mais fácil de forma mais objetiva, mais racional, como o nome já diz. Eu posso pensar numa defesa madura, uma muito clássica, é a sublimação, por isso que eu não vou falar dela. Eu posso pensar no humor. O humor é uma defesa madura, é uma defesa em que uma situação dolorida ela é aliviada com o humor. Não se trata de rir de tudo o tempo todo, não se trata de dar gargalhada no enterro de uma pessoa. Isso está muito mais para uma negação, uma dissociação. Quando eu falo do humor, como forma madura, pensando até na situação do enterro, do velório, todo enterro e velório tem aquela rodinha de pessoas lembrando da pessoa que morreu, lembrando de situações engraçadas. Para quê? Para ajudar a lidar com aquela dor naquele momento. Enfim, quando eu escuto uma pessoa, eu vou escutar as defesas, vou pensar no repertório de defesas, e o que mostra que uma pessoa tem um ego mais fragilizado não se refere ao fato de ela ter defesas primitivas, se refere ao fato de não conseguir utilizar defesas maduras. Mesmo uma pessoa madura pode usar uma defesa primitiva numa situação extrema, mas uma pessoa mais fragilizada ou menos integrada do ponto de vista egóico não consegue utilizar defesas mais maduras. E lembrando, gente, isso é uma das perspectivas da psicanálise. Existem outras escolas na psicanálise que não concordam com esse modelo, não tem problema. Independente disso, na sua clínica, isso é muito útil, independente da sua abordagem, da sua escola, é muito útil tanto para as entrevistas iniciais e também para você conseguir perceber o andamento do processo, perceber a evolução do processo, se as defesas vão se tornando com o tempo mais maduras, mostrando a evolução do paciente no que se refere a lidar com seus sentimentos, com suas dores, com suas faltas, com as suas questões. Então é isso, daqui a pouco tem mais uma aula e espero você lá. Até já! Bom, o tempo já acabou aqui dessa mini aula. Se você quiser saber mais, você pode adquirir meu curso sobre mecanismos de defesa. Tá lá, aproveita, 40% de desconto até dia 9 de abril. E se você comprar ele num kit com outros dois, ele pode ser o terceiro, ele pode sair com 80% de desconto. Então aproveita, é só essa oportunidade. Mas se não quer comprar meu curso, não tem problema. Você pode pegar o livro da Ana Freud, O Ego e os Mecanismos de Defesa, e se deliciar. Vai te ajudar muito na clínica, no seu raciocínio clínico, vai te ajudar demais. Então é isso. Bons estudos!